Deixa o Instagram chamar o povo. Olá, monitora Aline, Tasmeire Ribeiro. Espera só alguns minutinhos para chegar mais algumas pessoas e aí eu já convido, tá, mestre? Se bem que vai ficar salvo. Vai ficar salvo, então eu vou contar algo mestre, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Carmo Negro, faço parte da Escola de Capoeira ao Pé do Baobá. Olá, contramestre Ramon, próxima semana a gente se encontra. E hoje o convidado, mais que especial, é o meu mestre, é o mestre Robson, instrutor de coração, é o meu mestre Robson. Então eu vou convidar logo o mestre porque ele tem muita coisa para falar e eu também estou querendo ouvir muito, muito, muito. Vamos embora. Boa, gente. Olha, meu mestre. Simbora. Estou tentando aqui mexer nisso aqui. A Boa Aline está noite, me ajudando mestre. aqui. Boa noite, minha gente. Boa noite, Carlos. Tudo bem, meu filho? Então, gente, algumas pessoas, acho que muita gente já conhece o mestre, né? O pessoal da escola do Capoeira ao Pé do Baobá também, ó. O Stefano aí, Stefano. Boa noite, Poucas pessoas Steph. têm, poucas pessoas têm o privilégio de encontrar com o mestre quase que diariamente, mesmo que rápido, né? E aí, Canelão? Então, mestre, vamos lá, vamos começar. Então, mestre, Simbora. se apresenta aí para quem está chegando. Então, né? Primeiramente, boa noite. Quero saber se está todo mundo me ouvindo. Dá para eu me ouvir numa boa aí? Para mim tá ótimo. Tá Manda uma ótimo. luzinha aí, gente, para confirmar se está todo mundo vendo direitinho e ouvindo direitinho. Ficar mais próximo? Tá ótimo, mestre. Tá ótimo assim. Tá ok. Então, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história e a minha iniciativa com a capoeira, né? E como todo capoeirista, né, tem o seu casamento certo, tá aqui a minha primeira ligação com a capoeira, né, que é o berimbau. Meu nome é Robson Santiago Gomes, conhecido também como Robson Santiago. E nasci aqui em João Pessoa, sou natural de João Pessoa, aqui do estado da Paraíba, capital da Paraíba. Nasci no ano de 1977 e em 85, no ano de 85, 35 anos. no Barro dos Novais, onde eu me criei, tive toda a minha infância, né? É, Lá eu pude ter uma juventude bastante árdua e dura, como muito jovem da minha época viveu, né? Minha mãe era costureira, a minha avó também costureira, lavava roupa e meu pai trabalhava numa fábrica de móveis lá na cidade aqui próxima, aqui em Bahia. E quem tomava conta dos filhos, no caso, era minha avó. Minha avó é que era mãe e pai. E ela me levava à escola de manhã cedo. E nesse período de escola eu tive a oportunidade, no dia 7 de setembro, né, no caso de 85, eu vi um desfile cívico, participei do desfile cívico da escola. E naquele desfile, no dia 7 de setembro, eu vi esse instrumento e me encantei, porque eu também sou filho de músico. Meu pai era um ótimo tocador de violão. A família, praticamente todos são músicos, né? Lidam com instrumentos de corda e, e percussão. E eu, assim, movido e criado, ouvindo sempre
musicalidades, né, como sempre MPB e voltado a escutar bastante samba. Até mesmo meu avô, ele sempre tocava muito o violão dele, o choro, né? E eu passei a ouvir muitos e muitos anos isso aí da parte dele. Então fui muito criado nessa área musical e movido demais pela musicalidade, né? Então, vendo a música ali naquele momento sendo expressada de uma forma diferente, através de um instrumento, de uma corda só, e ao mesmo tempo as pessoas manifestarem aquilo que estava ouvindo através de uma luta. Então aquilo mexeu demais comigo, né? Música e luta ao mesmo tempo. E eu, como criança, gostava muito daquelas lutas que assistia na televisão e não conhecia a capoeira de forma alguma. Só teve uma certa vez que eu fazendo aquelas estrelinhas, os aús, nós chamamos de aús, então um certo senhor, vizinho da onde eu morava, um senhor idoso, ele chegou e falou, o seu Benedito, o nome dele, ele falou que aquilo que eu fazia, aqueles movimentos, era movimento de negros, lutas de negros, mas aquilo não, eu não tinha noção do que ele estava falando no momento, né? E algum tempo seguinte eu conheci a capoeira dessa forma, um desfile cívico, aonde a pessoa que dirigia o desfile, o instrumento e aquelas pessoas que estavam com ele no momento, era o professor Russo, né? O Russo dava aula no final de semana atrás da escola. Minha mãe foi e disse: "Ó, eu não quero você isso, porque seu pai não vai querer que você pratique, isso é coisa muito de marginal." Disse, "Não, mas eu quero conhecer." E ela vai saber como é que é. E eu perguntei a ele, ele falou que dava aula no final de semana atrás da escola e se eu tivesse interessado eu fosse praticar. E ele pegou a placa e quebrou a placa porque a placa estava escrito capoeira com K. E ele disse que K não era com K, porque capoeira é brasileira, para escrever com C. K tá ligado ao karatê, não tem nada a ver isso com capoeira. E ele quebrou a placa, me encantou e eu disse: "É isso que eu quero praticar." Então, assim, minha mãe naquele momento ficou em dúvida, mas meu pai imediato disse que não deixava. A minha avó também ficou naquela situação de e o que fazer, o menino quer aprender, e meu pai não queria deixar, e por esse motivo eu levei algumas pancadas, né? Porque meu pai não permitia, e quando eu sabia que eu estava indo treinar, ele não gostava, e chegava a me dar umas tapas e dizer que eu não fosse fazer aquilo. Mas aí um certo dia o professor Russo foi lá em casa e conversou com meu pai, com minha mãe, pediu autorização, e aí firmou a minha participação e minha iniciação na capoeira, né? E aí comecei a treinar. Junto comigo naquela época, desse pessoal que está hoje, só tem hoje apenas o mestre Rogério e o mestre Wellington Sarier, né? Daquela época que a gente dá essa iniciação, que eu dou essa iniciação no capoeira. E em seguida o professor Russo, depois de alguns meses, eu acredito que eu passei o que em torno de 1 ano, 2 anos ali, naquela prática. Ele fazia algumas apresentações em quadrilhas de São João, escola, ia se reunir, treinava bastante num campo que tem ali próximo à Mata da Luz, uma rua Mestre, que tem Novais. Oi? licença, mestre, só para eu tentar e também perguntaram aqui, isso já foi, o senhor teve o primeiro contato em 1985, é isso? Isso. Certo. Aí teve a resistência da família, mas assim, Porque quando o senhor assim, começou foi na realmente. verdade, olha, foi em 85, 7 de setembro de 85. Eu não tenho como esquecer essa data, porque, Ah, pelo momento, eu tenho uma foto onde eu registrei, eu todo de branco, para desfazer o desfile da escola nessa época, né? Ficou muito marcante para mim nesse período. No ano seguinte, eu completei, então, se eu não tenho enganado, foi 8 ou foi 9 anos, a gente continuou treinando todo mundo.
Eu sei que com 1 ano e meio a 2 anos, o Russo ele teve um problema de saúde e não podia manter a atividade com aquele pessoal que treinava com ele, que era uma quantidade de garotos bastante elevada, em torno de 17 garotos ali, né? E ele passou esse pessoal para o Naldinho. E na época era somente Naldinho e, e a gente não tinha um local certo para treino. O local era um campo aberto e o Russo Mais uma vez, levou o mestre, Naldinho. desculpe interromper. Isso já em 1986 ou já tinha passado mais tempo? Então, de 86 já. De 86 para No 87. caso, 87 já, no caso no bairro É de esse Novaes, é período. isso? Esse período aí, de 86 para 87, o Russo ele passa esse pessoal dele, que ele dava aula para o Naldinho, pois ele sabia que ele tinha esse conhecimento da capoeira através do Naldinho, e aí nos orientou a passar a treinar com o Naldinho, porque era a pessoa no momento ali que poderia manter a atividade. E o Naldinho veio e assumiu aquela atividade com a gente e passou a dar aula para a gente na frente da casa do pai dele, dos pais dele, que fica na rua da Marta Pacheco, né? E aí ele começou a tomar as providências de a gente poder treinar na igreja, que tem em Barros Novais, a gente treinou numa associação que fica na Rua da Pipoqueira, treinamos um tempo na associação, até o mestre, que era soldado, era sargento, se eu não estou enganado, segundo sargento do quartel, ele comprou um terreno na mesma rua que é onde a gente treinava em frente à casa do pai dele, na Mata Pacheco, e nessa rua ele comprou o terreno e aí começou a construir a casa dele, né? Nesse momento se reunia os alunos, muita gente se reunia ali para ajudar e a gente fez parte dessa construção. E aí a parte de trás da casa dele ele fez a escola, a academia, a gente treinava segunda, quarta e sexta, sempre, 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 segunda, quarta e sexta. E depois aí passou a fazer roda ali na rua e a escola cresceu a ponto de conhecermos o mestre No, né? Há também essa questão porque a gente não tinha o Naldinho não era o professor, era o professor de capoeira, né? Não tinha formação concreta, não tinha formação nenhuma, mas era a pessoa que estava ali na frente, passando o conhecimento, né? E nos ensinando. Né? Então a gente acompanhava esse trabalho, e aí foi nesse período onde a gente conheceu o trabalho do mestre Zunga, que o Afunagou, e tinha outros trabalhos também aqui em João Pessoa. Né? Se eu não estou enganado, foi quando a gente conheceu a Luísio Guerras, que era aluno de No, e o mestre Naldinho conheceu o mestre Sabiá numa rodoviária. E aí depois eles tiveram uma conversa, através dessa conversa veio a ligação dele com o mestre No, né? Então, quando o mestre No bota os pés aqui em João Pessoa, então acontece de se realizar o primeiro evento de capoeira que mudou a história da Paraíba, né? E daí Isso em que sucessivamente. ano, mestre, esse evento? Eu acredito que isso foi nos anos 90, entre Já nos anos 90 e 90. 91. 90 e 91. Entendeu? Que Mestre No aqui faz um evento lá na Universidade Federal. Passou aqui uns dias com a gente, inclusive ensinando a fazer corda, graduar as cordas, né? Instruindo o mestre Naldinho em muita coisa, em aula, madrugou com o mestre ensinando a fazer movimentos. Foi 2, 3 dias de muita informação, de muito conhecimento, né? E nesse período ele graduou o mestre Naldinho, ele deu a formação, reconheceu, né, o trabalho e deu essa formação de contramestre ao Naldinho, né? E aos alunos ele saiu determinando certas formações. O aluno mais velho, no caso que recebeu a formação mais velha, foi o Hélio Serier, recebeu de instrutor,
E uma gamada de gente recebeu de monitor, eu recebi de monitor, o Rogério recebeu de monitor, o mestre Rogério e outras pessoas, né? E aí a gente segue a carreira de conhecimento, a gente passa a ter conhecimento do que é realmente, como é que funcionava a capoeira naquele momento, porque até aí não tinha essa coisa do que era Angola, do que era regional, tudo era capoeira, né? Era capoeira. Tocou birimbau, a gente estava ali, formava roda, ia para o pé do birimbau, se benzia, pegava a mão do outro e partia para o jogo. E quem fosse bom, né? E mostrasse lá as suas habilidades. Então, era dessa forma que acontecia, né? Mas aí o mestre Naldinho, na época, né? Por não ter nenhuma direção, formou uma escolinha, um grupo, chamado Grupo Senzala. Era Grupo Senzala de Capoeira. E desse grupo, né? Quando conheceu o mestre Mestre, No, oi. só uma Pois não. licencinha. Essa questão como eu não entendi, compreendi o nome do grupo que o senhor falou, que o mestre Naldinho criou, o nome do grupo. Então, ele quando criou o primeiro, esse trabalho com esse pessoal que Russo passou para ele, né? Embora tinha outras pessoas que vieram que já praticavam, mas estavam parados, como Vânio, que hoje é o mestre Pantera, né? E tem outras pessoas que eu admirava também, como Pipa e outros praticantes que apareceram, que já praticavam capoeira e tinham parado, justamente ali com o pessoal, o mestre Naldinho, com o Naldinho. E esse pessoal fortaleceu mais ainda ali a gente naquele momento, mas aí era em termos daquilo que era novo para a gente, né? Quando o Naldinho conhece o mestre No, aí passa a se chamar Senzala de Palmares. Todos os grupos que eram afiliados a No mantia o seu nome, mas aí ampliava o nome Palmares. No caso aqui era Senzala de Palmares, lá em Campina Grande era Badawi de Palmares, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, passando a se chamar Senzala de Palmares, Naldinho era contramestre. E aí a gente passou a ter conhecimentos de fundamentos, né, com respeito à roda da capoeira. E aí veio todo o universo e todo um conhecimento que a gente não, que eu mesmo não esperava obter da forma que foi feita, né? O mestre Naui teve muita sabedoria, através do mestre No também, conseguiu trazer muitos mestres aqui na Paraíba e fortaleceu muito o conhecimento daquele pessoal, daquela época, daquela geração. E devido às informações, houve o fortalecimento, e nesse fortalecimento a capoeira Angola ela cresceu aqui na Paraíba a ponto de se tornar uma base muito forte da Palmares na época, né? O grupo era muita gente, tinha quase 500 praticantes se brincar. Era muita gente. Teve um ano que teve um Lembro ano, se eu não estou praticamente na enganado, época. um ano de 98, fizemos um evento no ginásio ali do antigo CF, que não coube, era muita gente no CF. Então, foi uma época e períodos muito produtivos e grandiosos que vivemos aqui, nesses períodos aí, né? De capoeira aqui em João Pessoa. Então, assim, eu tive o meu crescimento dentro da casa do mestre Naldinho até a minha formação de contramestre, né? E durante esse período todo, a minha ligação foi muito forte com todos os mestres que tiveram aqui, né? Mas de todos eles, um fica muito presente até o dia de hoje, muito marcante dentro do conhecimento que eu aprendi, né? Que foi o mestre Bigodinho. Então, assim, durante todo esse tempo que eu passei até contramestre na casa da comunidade, aonde depois passou a chamar comunidade, né? Mestre, Pois não? desculpa interromper mais uma vez, é o seguinte.
Só para a audiência estar boa aqui, eu vou falar com o pessoal. Gente, quem tiver alguma pergunta para fazer para o mestre, às vezes sobe aqui muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Coloca na caixinha de pergunta que próximo do final eu vou tentar fazê-las para o mestre aqui, tá? Então, mestre, pode continuar. O senhor estava me falando sobre o mestre Bigodinho, né? O senhor sempre fala nos treinos, né, da importância que o mestre Bigodinho teve aqui na Paraíba, né? É verdade, é verdade. Gente, eu estou fazendo um resumo grande assim, porque se eu for falar em detalhes, eu vou ter que passar 3 dias de muito live aqui, se for tempo, falar. né? Tem muitos relatos assim interessantes que poderia, mas é, eu acho que o momento agora, pelo tempo que eu tenho, é de resumir um pouco esse meu lado de participação de história de capoeira aqui na minha cidade. Então eu comecei a praticar a capoeira em 85, comecei em torno de 85 para 86, né? Com o professor Russo, depois eu dou seguimento com o Naldinho, que depois passa a se tornar contramestre, e em seguida vem todas as formações de mestria dele. E eu passei a me tornar contramestre lá da casa, junto com o mestre Chico também, na época. E foi todo um processo de aprendizado, de fortalecimento, de amadurecimento, e um grande aprendizado com respeito à tradição e fundamento, né, trazido por esses mestres que passaram aqui. Mestre Pelé da Bomba, né, mestre Marinheiro, mestre Brandão, mestre Angola e mestre Marrom. Meu Deus, é tanta gente que passaram aqui, né? Mestre Pernalonga veio agora. E tanta gente, meu Deus, tanta gente que fortaleceu, né? E fortalece cada vez mais que vem gente de fora aqui trazer conhecimento. Hoje já gente, tem pessoas aqui que já vai para fora também. Eu acho que hoje já existe uma troca, né, de conhecimento. Eu acho que isso é importante porque a Paraíba também ganhou muito com o aprendizado de capoeira com os mestres que passaram aqui, né? E hoje transmite já esse conhecimento para fora. Isso é maravilhoso. Então, Aí, assim, mestre. eu queria que as pessoas fizessem pergunta, viu? Porque aí eu posso Certo. ampliar meu pensamento, eu posso ampliar meu pensamento e passar aqui um pouco do que eu sei também, né? Mas diga aí, cara. Então, tem uma. Você já respondeu algumas perguntas aí que eu ia fazer, a questão de resistência da família. Vamos ver uma aqui, que foi você está falando também das referências, né? Agora, o mestre Bigodinho, dentre inúmeros que o senhor citou agora também. No caso, o senhor passou, depois que o senhor deixou o mestre, saiu, né? Da casa do mestre Naldinho, o senhor foi um dos fundadores do Berimbau Viola, não é isso? Também? É, é quando eu decidi, juntamente com o mestre Chico, né, de seguirmos esse projeto de escola do Birimbau Viola, é, veio toda a ideia de um fortalecimento, né, ali, onde a gente é da mesma casa e pretendia manter esses laços e a tradição dos conhecimentos que a gente aprendeu, né? E aí a gente fundou a escola Birimbau Viola, né? Eu passei dias aí estudando aquela arte, passei dias formalizando, idealizando como seria a escola. Conversei com o mestre Chico e a gente foi e começou, iniciamos os primeiros passos como escola, né? De Berimbau Viola em 2006. Em 2006, a gente dá início Entendi. à construção do Berimbau Viola. É isso aí, 2006. Tem outra coisa que eu me esqueci de perguntar. É, a sua base de quando o senhor começou a dar aula, foi assim, que bairro que o senhor tem um núcleo seu? Aqui é meu núcleo, aqui é meu espaço, vou começar esse trabalho aqui. Qual foi o O bairro? meu E roteiro, quanto tempo o senhor passou por lá? esse meu roteiro de aulas, ela começa bem. Eu era bem garoto, eu tinha o quê?
Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a juntar em torno. 12 anos de idade, 12 crianças. Eu juntei 12 crianças do bairro ali onde eu morava, da rua, e juntamente com o vizinho fui numa fábrica que tem por trás onde a gente morava, de granito, ou de granito não, de concreto, e pegamos lá a sobra lá de cimento lá que tinha lá, e pedra, e catapeira lá, e levei para o fundo da minha casa, minha avó permitiu, fiz um pequeno salão, juntei 12 crianças, passamos a treinar, e aí chegou a história lá no México que eu estava dando aula, aí o mestre fez, então traga para cá, né? E aí foi quando eu senti que eu conseguia lidar, é, eu conseguia lidar com as pessoas em passar aquilo que eu estava recebendo, né? Começou, né, por aí, eu tinha uns 12 anos de idade, onde eu nasci. Inclusive, eu lembro até de alguns, o Nego, né, que foi meu vizinho, que até hoje está lá vivendo por lá a vida dele, foi um dos primeiros alunos e que me empolgou muito nessa caminhada, né? E quando eu saí do Baldo Novaes, eu tinha 15 anos de idade, eu fui morar no Gásio. E chegando no Gásio, eu conheci a minha primeira turma oficial de trabalho, né? Que aí eu tenho uma vaga lembrança de muita gente, mas teve o Tupai, teve o Jackson, teve o Hélito, o Erivaldo, né? Que era tudo, uma turma que era tudo lutador de taekwondo. Me conheceram numa roda que o mestre Zunga fez na festa do gás. Eu, como conhecia, fui lá, participei da roda, joguei com eles e chamou a atenção do pessoal. E aí eles me chamaram para dar aula no bairro. Eu disse, olha, eu não tenho onde autorização e não tenho um local para dar aula. Mas aí eles conseguiram o centro comunitário e aí começa toda uma história minha naquela localidade, né? Dentro do gás, o centro comunitário. Entendi. Com 15 anos de idade, eu comecei um trabalho ali e aí eu levei esse pessoal a um batizado, que éramos todos palmares, né? Levei esse pessoal a um batizado e, se eu não estou enganado, até uma segunda graduação. Mas aí eu dei Entendi. uma parada de 2 anos nesse local onde eu dava aula e, por motivos pessoais, até mesmo, é, eu comecei a frequentar uma igreja e a igreja começou a fazer o julgamento de que a capoeira não era uma coisa saudável na época. E eu comecei a acreditar e passei a congregar a igreja a ponto de me tornar praticamente um pastor. E com determinado tempo, eu trabalhando no Manaíra Shopping, vi um amigo capoeirista, aluno do mestre, o Biriba, e ele me convidou para ir uma roda que estava acontecendo de um aluno do mestre chamado Chuchu. E eu não conhecia, porque eu conhecia todos os alunos do mestre, não conhecia o Chuchu. E eu fui lá. E quando cheguei lá, que eu vi o birimbau tocar e eu vi a roda, aí eu não aguentei. Com uma semana, eu já estava ligando para o mestre, dizendo, mestre, é o seguinte, eu estou voltando a treinar e eu já não estou aguentando. Eu quero voltar a juntar o povo para dar aula. E o mestre autorizou. E eu juntei uma segunda turma no Gás. E essa segunda turma já entra o professor Parado, que é esse aluno mais velho que está até hoje treinando comigo, né? E aí esse pessoal vai comigo até um determinado tempo, depois eu saio do Gásio, paro novamente a capoeira mais uma vez, mas passo mais 1 ano, 2 anos ali, fico naquela de só visitando, mas aí depois eu retorno de vez e aí eu começo a ser procurado por pessoas e volto a dar aula em praças abertas, até conhecer um rapaz chamado André. E o André, num período, passou a ser meu aluno naquela época e aí me orientou a dar aula na universidade. A mãe de André, ela conhecia ou trabalhava lá e ele, por ter acesso, conseguiu um espaço na capelinha da universidade. E aí eu fui convidado para poder fazer as aulas lá e a gente começou a fazer um trabalho lá dentro da universidade. Eu passei a dar aula a ele e mais a 1 ou 2 pessoas no período da tarde, mas o horário não estava ficando legal, e aí eu passei para a noite, e aí começa já um novo trabalho
que aí não é o que dá início ao trabalho que eu continuo hoje, né? Entendeu? Nesse Entendi. período aí, ainda como berimbau viola, já, né? Com berimbau viola, eu estava nesse trajeto, né? Entendi. Na universidade, fazendo esse trabalho já com o pessoal, e depois vem toda uma história de um segmento para poder formar uma casa a, a se criar uma nova história chamada Baobá, né? Mestre, justamente, tem uma mesma pessoa perguntou duas vezes, outras pessoas perguntaram também Sim. o que quer dizer o nome da escola, né? O Baobá. No caso, é o pé de Ao, Baobá. O pessoal está perguntando o que quer dizer. O pessoal não sabe o que é. Então, dê ao, uma explicada aí sobre o que é esse Baobá. ao pé do Baobá, né? Então, eu também não conhecia. Eu também não conhecia, não tinha muita noção do que era um baobá. Mas a admiração que eu tinha pela beleza da árvore vem de muito tempo, né? Na época do Orkut ainda, eu tinha na minha página, era uma árvore do baobá. E eu não sabia. Apenas eu achava muito bonito, aquilo era muito lindo, me encantava, e eu fui lá e coloquei como perfil do meu Orkut. Com determinado tempo, nesse período da minha desligação, quando eu me desligo da casa do mestre, conversa com, com três pessoas, e um deles citou para mim a questão do baobá, mestre, aquela árvore que o senhor tem, como é que é? Se chama baobá. Então, porque o senhor não faz uma ligação do nome da escola ligado a isso? Eu vou estudar. Deixa eu estudar o que significa. Tudo para mim tem que ter um significado, então eu tenho que estudar. E com uma semana eu entrei nesse universo de conhecimento para saber o que era um baobá. E aí eu vi que eu estava aderindo para a minha vida a algo muito forte, né? O baobá é uma árvore africana. Ele tem mais de um gênero dele, né? São 7 gêneros de baobá ou mais até. E ele tem uma representatividade muito forte para o povo africano, né? E ele é uma base de apoio para a vida de muita gente na África, né? Essa, essa árvore baobá, a que nós utilizamos da nossa escola, é a barriguda. Ela consegue armazenar mais de 800 mil litros de água, né? Então ela transmite muita vida. E por ser tão forte, por ser tão resistente, ela demonstra a sua consistência e a sua resistência, né? Por longo tempo, a ponto de chegar anos, a milenar. Então, isso traz para mim muita firmeza, muita segurança. Então, me colocar debaixo ou me colocar ao pé de algo que é tão grande, tão firme, tão forte, mostra para mim o quanto eu sou dependente, né? E o quanto eu sou tão pequeno diante de tanta grandeza. Então, quando eu me vi diante dessa árvore e diante de tanta informação que tem, eu achei justo fazer essa colocação, me colocar diante dessa natureza, né? E trazer ela para dentro desse universo que eu vivo, que é a capoeira. E com num olhar africano, né? Eles têm dentro dessa árvore eles conseguem enxergar algo muito mais forte, que é uma vida, um espírito que habita ali dentro, chamada oh meu Deus, o nome, calma, eu vou lembrar. Então tem um nome que eles utilizam, um nome
que moram, que mora dentro da árvore. E esse espírito, ele pode transmitir, trazer energia de uma forma pura e limpa. E é mais ou menos assim que eu acredito, que a vida ela transmite para a gente a energia que a gente precisa, né? E, poxa, a longa vida que essa árvore tem faz eu acreditar na resistência e na longa vida que a energia da capoeira tem trazido durante anos e anos e anos e permanecido da forma que ela tem que ser. Mesmo com toda a evolução que acontece. Mas a energia dela permanece ainda viva, limpa e crescente. Ela continua crescendo, né? Então, eu me torno uma folha dela. Na capoeira, eu me torno uma folha, uma folhinha dessa árvore, né? Então, é importante demais a simbologia de um baobá dentro da minha casa. Certo. Mestre, diga pra gente aí, para quem está assistindo, como é que se deu o seu contato com a mestra Madalena e com o mestre de Nelson, lá da Bahia? O mestre Nelson é meu mestre, né? O mestre Nelson acompanha o trabalho, durante muitos anos o trabalho do mestre Chico, pois ele vem ali do mestre No, e ele vinha também para cá todos os anos, e sempre nos orientou, nos acompanhou. E no momento que a gente tem esse desligamento com a casa do mestre, ele nos acolhe, um certo diálogo, ele nos acolheu, nos apoiou, e aí ele nos dá, ele tem esse reconhecimento do trabalho da gente, e passa como ele diz, né, concluir a formação dos mestres que precisavam ser formados, a mestre aqui na Paraíba, por os ensinamentos e orientações que ele vinha dando, né? Então aqui ele deu a formação de mestre ao mestre Sabiá, ao mestre Naldinho, ao mestre Chico e a minha pessoa. Então assim, a ligação ficou entre mestre e aluno, mas em seguida passou a se fortalecer. Eu passei aí em Salvador, e às vezes que eu ia estar com o mestre, eu percebia que era necessário eu não apenas conhecer a capoeira do mestre. Eu precisaria conhecer mais do mestre, da vida do mestre, da pessoa do mestre. E buscando estar próximo ao mestre, eu conheci e ganhei uma família enorme, né, que é a família Girassol da Bahia, que na segunda ida para Salvador me mostrou que eu estaria ganhando algo maior que a capoeira, né, que é o fortalecimento e o laço familiar. A mestra Madalena, ela entra nesse período, né, na minha ida para Salvador, né, ela bastante firme, bastante segura nas suas posições. No começo eu fiquei um pouco assim, não vou dizer amedrontado, mas eu percebi que ela era bem durona no diálogo dela. Mas comecei a entender que o diálogo falava muito comigo e a comunicação foi de imediato. Então, passei a ter um carinho enorme, passei a ouvir e aprender a conhecer mais da capoeira da região, da história da capoeira da Palmares, que ela tem um grande conhecimento também sobre a história. E passei a ganhar uma amiga e depois passou a se ser uma grande mãe, né? A mestra Madalena hoje é uma grande mãe para mim. Todos os dias a gente está se falando, todos os dias a gente está se comunicando. A gente trata nossas famílias como as nossas famílias, né? Como a minha mestra fala, é a nossa coligação. É a nossa coligação ali. Então, é com muito prazer, com muito carinho
que eu trato essas duas pessoas não somente como capoeira, como capoeirista, mas são minhas famílias, que não só dependo da capoeira deles, mas dependo muito da atenção, do olhar deles em tudo, né? Em tudo. Eu acho que é importante demais a gente poder ter esse respeito, esse olhar para os mais velhos, não apenas pelo conhecimento que eles têm, né? Mas pelas pessoas que eles são e pela a vida que eles ajudaram a construir, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, essa atenção. São pessoas muito Ah, muito importantes bom, também. de fato. Mestre, Oi. coloca aí para a gente também como é que surgiu o curso de Capoeira Angola, o curso que eu entrei através desse curso, né? Curso de Capoeira Angola lá na UFPB, para que as pessoas conheçam também. Quem tiver interesse também pode chegar também, mas o mestre, né, o criador falando é muito melhor do que eu explicando. Então, fale para o pessoal conhecer mais sobre esse projeto e a sua escola também, né, atual, que é, ao pé do Baobá. Bom, eu estava nessa construção da escola do pé do Baobá, né? Mas para essa escola da início, foi necessário eu ter que começar algo que eu pudesse levar para dentro de um trabalho novo, algo que estivesse já concretizado. Então, eu criei esse curso, né? Começou através de as pessoas começaram a praticar e para aquilo não ficar solto e as pessoas não ter um mestre, alguém para orientar. Então eu comecei a me preocupar. E aí eu pensei, eu disse, poxa, eu vou criar algum curso, uma atividade, onde eles possam ter um pouco desse conhecimento e que eles possam sentir a vontade de dar continuidade e procurar uma escola, um mestre de capoeira. Assim começa a ideia do curso. Então eu peguei, levei o convite às pessoas, elas aceitaram, tivemos o primeiro semestre, deu tudo certo, fizemos o segundo semestre, a coisa deu certo, e aí demos a continuidade. Com o primeiro pessoal, quando surge, aí sim, esse pessoal eu levo diretamente para a escola. E esse pessoal hoje é que são os alunos que estão comigo até hoje aí, mantendo a atividade na Escola Baobá. Então, todas as pessoas que passam pelo curso, naturalmente, é levado à escola. Outros desistem por um tempo e outros vão buscar até mesmo outras escolas, que esse é o propósito. É somente a aguçar a vontade das pessoas conhecer a capoeira. Só que esse trabalho ele tem uma especificação. Ele é voltado à capoeira Angola e também ele temos um olhar e uma preocupação com respeito à mulher na capoeira, né? Então a gente procura obter informações, obter conhecimento e trazer para dentro da nossa casa tudo aquilo que se refere à segurança, proteção e os direitos da mulher, né? Que eu acho que é importante porque a gente, dentro da universidade, ali, dentro daquele trabalho que eu faço, tem bastante mulheres praticando. E no decorrer do tempo, eu vi muita história e muitas situações que são desagradáveis, né? E eu fico muito preocupado, porque não por ter sido criado pela minha mãe, pela minha avó, e hoje sou cercado pelo lado feminino, né? Minhas filhas, sobrinhas, então sempre esse lado feminino sempre me cercou. Então, toda vez que eu converso com a minha esposa, com minha mãe, com as alunas, e quando começam a ouvir coisas com respeito àquilo que denigra a imagem dela, que machuca e faz com que ela se sinta mal, isso mexe comigo. E aí eu vejo alguma forma e tento, junto com elas, alguma forma de
fazer com que elas aprendam a capoeira, que elas possam utilizar, que elas possam manifestar o conhecimento sem precisar ditar, de estar, né? Sem precisar dela estar lutando todo momento. Ela tem que ter sua liberdade. E todos têm que enxergar isso. Eu acho que quem aprendeu tem que mostrar seu conhecimento, né? É claro que todos têm que buscar o seu espaço, mas devemos respeitar e respeitar muito bem cada um praticante que está no ambiente da roda, da aula, seja qual for o espaço, né? Eu aqui combato muito a agressão, o assédio, né? E tudo aquilo que vai contra aos princípios, né? Da mulher. Mas é isso aí, gente. Eu acho que o projeto de trabalho do curso tem dado certo. Eu só tenho agradecido ao pessoal que tem participado. Eu estou procurando melhorar mais ainda o formato que é as aulas do curso para que as pessoas possam ter mais acesso e possam criar mais ainda o prazer de praticar, né, a Com capoeira. certeza, com certeza. Mestre, a gente está vendo hoje muita a transformação, né? Algumas pessoas transformando a capoeira em produto e simplesmente esporte. Na sua opinião, existe capoeira sem oralidade e sem ancestralidade? Ah, não, não tem como. Não tem como. Primeiro, sem. Olha, não é difícil de entender, porque eu não estaria aqui se não fosse meu pai. Meu pai não teria vivido aqui se não fosse meu avô. Então, isso é ancestralidade. Eu não estaria na prática da capoeira se o meu mestre não tivesse me ensinado. O meu mestre não estaria na prática da capoeira se o mestre dele não tivesse ensinado. Isso é ancestralidade. Então, não tem como não falar ou não querer aceitar a ancestralidade. Ela é clara na prática da capoeira. E a oralidade, muito mais, ela é tão fundamental na capoeira que nós aprendemos através do ouvir. Eu participei nos Jogos da Juventude que aconteceu aqui na Paraíba e eu vou relatar uma aula que aconteceu com o mestre Paulo dos Anjos. E isso fica marcado na minha mente porque isso mostra que nem tudo é pelo que a gente vê. Tem coisas que é pelo que a gente escuta. Ele juntou todas as pessoas e disse o seguinte: ele pegou um berimbau e falou: olha, eu quero que todo mundo feche os olhos e quando você escutar um determinado toque, vai na direção dele. E todo mundo fechava o olho. O mestre ele saía de um lugar para outro. E aí ele tocava, as pessoas escutavam e iam até ele. Depois ele pegava um pandeiro, tocava do outro lado, o povo ficava procurando e ia até ele. Então, o poder da oralidade, de poder ouvir para aprender, é muito importante. Gente. Precisamos e temos a necessidade. Eu preciso e tenho a necessidade de cada vez ouvir os mais velhos, para poder fortalecer o meu amadurecimento. É necessário. Quem quer crescer, quem quer evoluir, é preciso ter como exemplo aqueles que passaram por todas as dificuldades e cresceram na vida. Sempre temos exemplos para poder seguir, gente. Sempre temos, né? E essa questão de o poder da oralidade,
de transmitir o conhecimento através da voz e fazer com que as pessoas lhe escutem e transmite e venha passar toda aquela informação que escutou através do corpo, então você está provando para você mesmo a riqueza que tem o poder da oralidade. Né? Para isso existem os griots aí. Ó. E por isso existem os griots, os mestres griots. Né? Os grandes anciões que está sempre nos passando conhecimento. Então, para essa geração hoje, que quer as coisas mais rápidas, não quer ouvir uma ladainha, uma pessoa que não quer ter tempo para estar ouvindo canto porque já quer jogar, uma pessoa que tem pressa para poder estar sempre, para poder estar na mesa com os mais velhos, para poder ter liberdade de poder. Olha, gente, eu acho que para tudo tem seu tempo. Para tudo tem seu tempo, para tudo tem seu. Porque assim, se você não esperar a coisa acontecer da forma como ela é, da natureza que ela é, então, como dizem aqui, vai ficar no caborete. Uma fruta sem gosto, sem conhecimento, sem base. E isso é preocupante, porque muita gente hoje está levando a capoeira para o lado mais capitalista. A capoeira está sendo vendida hoje na esquina, em qualquer lugar, de uma forma muito barata. E isso é preocupante, né? Eu acho que devemos ter mais respeito com essa tradição, por ser tão forte e por ter pessoas, e muitas pessoas ainda, que mantém ela na seriedade, né? Eu acho que é isso, Carmo. Eu acredito na força que tem a ancestralidade quando nós nos reunimos para cantarmos e lembrar, né, do povo que veio antes da gente, que sofreu e lutou para que essa cultura não viesse a acabar. Né? Eu acho que é por aí, é esse caminho. Eu estou procurando aprender, eu estou ouvindo ainda os mais velhos, estou fazendo com que meu conhecimento ele venha ficar mais aguçado, para que eu possa expressar melhor aquilo que eu aprendi. Porque tudo é muito novo, mas também tudo é preciso a gente sempre estar revendo, estudando, analisando, ouvindo a todos, porque o conhecimento é vasto. É como eu ouvi um contramestre essa semana falar, que a capoeira Angola é como um trem descendo uma ladeira, e quando ele sai do trio, as pedreiras que vêm em cima dele desaba tudo, e para juntar é maior trabalho. É muita informação, né? E nesse período de quarentena, eu passei esse período todo sem me ocupar com a capoeira, porque eu trabalho de zeladoria num prédio. E durante essa quarentena eu não teve ônibus, eu tive que circular 46 quilômetros por dia. Isso de segunda a sábado. Então meu tempo ficou muito curto. Então preferi ter mais tempo para descansar. E pouco eu vi e ouvi de capoeira. Né? Mas como agora a gente está procurando a voltar a praticar e juntar as pessoas a voltar à prática da capoeira com segurança, então eu começo a ouvir e a procurar entender o que está acontecendo, porque é muita informação e assim eu tenho meus cuidados. Eu tenho meus cuidados porque eu tento zelar pelos conhecimentos naquilo que eu aprendi e mantê-la de uma forma segura, né? Sem tentar desvirtuar os conhecimentos. Mestre, desculpe interromper, é que está chegando perto do fim.
o espaço lá, a nossa casa, a sua casa, a nossa casa, tá para voltar quando já os treinamentos e informe aí também os locais que geralmente tem seus treinos, tá perto de acabar para pelo menos o pessoal ficar sabendo aí também. 5 minutinhos. Bom, olha, gente, eu, eu, eu sei que a live, o tempo é curto, eu aqui resumindo muita coisa. Não sei se vocês percebem, eu estou bastante cansado também, né? Porque já chego do trabalho, na correria, já fui me agitar aqui para poder conversar um pouco aqui com vocês. É a primeira vez que eu lido com esse termo, esse meio de comunicação, mas é muito interessante, é muito importante que as pessoas possam ouvir e ver para que as histórias sejam ouvidas e esclarecidas também, né? Tenho muito para falar daqui dessa terra, que aconteceu muita coisa durante esse tempo que eu vivo aqui de Capoeira. Eu acredito que em outra live eu posso falar com mais detalhes alguns assuntos e Com determinadas certeza. pautas a gente pode criar até para poder falar sobre a capoeira da Paraíba, né? Desse período aí. Mas a nossa casa, ela vai estar sempre aberta para poder buscar, receber os conhecimentos que a capoeira traz, né? Isso para que todos possam se sentir e estar bem dentro do ambiente ou em qualquer lugar que ela possa buscar a capoeira. Então, a nossa casa ela está abrindo as portas novamente essa semana, né? Sábado agora à tarde iremos fazer a primeira aula de oralidade e musicalidade, né? Isso a gente vai obedecer os meios de cuidados que devemos ter para poder dar tudo certo, né? Vamos começar devagarzinho, 1 hora e meia de aula, para que a gente possa dar continuidade ao projeto de escola, né? Então, de início, todos os sábados, a partir das 4h30 da tarde. Eu ainda não sei o nome da praça, se alguém souber aí, vocês coloquem aqui no momento, por favor. Mas é uma praça que fica ali no Castelo Branco, por trás ali da padaria que fica na principal, em frente ao portão de entrada da universidade, tá? E a gente vai estar se reunindo ali para fazer os primeiros passos de aula, para poder prosseguir, né, o projeto de aula da gente. Tá bom? Então, é assim que a gente vai retornar, com cautela, preocupado ainda, porque muita gente está preocupada, mas também a gente precisa dar continuidade, né? Criar força e resistência nesse momento. Certo. Brigadão, mestre, pela oportunidade, passando esses conhecimentos, passando um pouco do que o senhor conhece, né? Tiago Pipoca mandou um abraço, o Um contramestre abraço, Marivando mandou axé e luz. Tanta gente passou axé, aqui que eu não consegui nem acompanhar. Teve perguntas que ficaram sem respondidas porque o tempo é muito curto, mas de antemão aqui eu já pergunto ao mestre, já peço encarecidamente que a gente possa fazer uma outra live em outro momento ainda esse ano. Agradeço a todo mundo, agradeço demais, demais ao mestre, ao pessoal da escola que chegou junto também. Pronto, mestre, você pode fazer suas considerações finais aí, 1 minuto e meio para fazer, para terminar, senão vai ainda perder essa live. Então, né? Minha mãe sempre dizia: meu filho, toma cuidado. Na roda de capoeira, não seja mal criado. Quando você sair de casa, peça a benção à mamãe, peça a benção a papai e a benção da sua avó. E agradeça a Deus do céu para você ter sua proteção. É o que eu faço, gente, sempre, sabe? Agradeço sempre a Deus e a minha ancestralidade e todos aqueles que me ensinaram e estão aí mantendo a capoeira como ela tem que ser. E agradeço aos alunos e às pessoas que acreditam, né, nesse projeto de capoeira que não somente eu carrego, mas muita gente carrega na nossa cidade. Né? Um abraço para todos, espero encontrar vocês aí em breve. E aceite sim a proposta de uma outra live com o tempo, se for possível, um pouco maior. Porque a história aqui ela pode ser um pouco longa, também pode ser curta. Um abraço, gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigadão, mestre. Saudade. Valeu a todo E mundo. logo, logo estamos Obrigado. de volta às rodas e às atividades de capoeira. Silvestre Santos, desculpa, não deu para fazer a pergunta. Eu volto para falar mais um pouquinho. Valeu, mestre. Obrigadão. Outro, meu filho, um abraço.